E aí tem outro elemento que para mim é muito importante. Quando a gente faz esse esforço por descobrir, fazer essa descoberta de Deus no avesso de nossas vidas, aparece algo fundamental, que é a transparência de nosso barro humano. Que aquilo que pode ser como figura chamado de barro, o barro humano, né? Parece ser que é possível descobrir Deus precisamente ali, porque o barro tem uma transparência misteriosa. Bom, o barro é possível que se apresente como caminho que nos leva a ver Deus. E essa experiência que provavelmente pode nos salvar. Pode nos salvar. O que nos salva é o Senhor. Mas estamos num tempo tão complicado que dá a impressão que Deus está ausente, que Deus simplesmente não é mais encontrado, e parece ser que justamente onde parece que normalmente não estaria, parece ser que isso seria um elemento que nos dê a possibilidade da salvação. Aquele patamar onde a gente pode encontrar algo diferente. E por isso que é possível amar a contemporaneidade, não rejeitá-la a priori, né? Dizer, não quero saber nada com todo esse mundo. Porque o grande desafio, vejam, tanto que se fala hoje, como podemos transmitir a fé, né? E provavelmente não seja essa a pergunta mais importante, como transmitir a fé. A pergunta mais importante para mim é ver como nossos contemporâneos estão entrando em relação com Deus. Quais são esses lugares, esses modos nos quais Deus escolhe entrar em relação com seus filhos e suas filhas? Descobrir aqueles lugares, os modos como Deus entra em relação com o ser humano neste mundo contemporâneo, é mais importante do que responder à pergunta como transmitir a fé. Porque, no fundo, se fazemos o segundo, a transmissão da fé acontecerá. E às vezes estamos muito preocupados pela transmissão da fé, como se ela pudesse ser simplesmente passada, como se passássemos um objeto. Não, a transmissão deve percorrer outros caminhos. Então, essa intuição de que Deus pode ser encontrado neste mundo contemporâneo precisa voltar muitas vezes. É possível acolher Deus neste mundo, e precisamente no avesso de nossas vidas, ou no avesso de tantas vidas que conhecemos, que estão simplesmente acompanhadas de feridas, dor, etc. Então, nos confins do humano, no mais profundo do barro humano, naquele lugar profundo de nossa humanidade, onde ela começa a se desfigurar, as prisões, os hospitais, aqueles submundos que estão presentes por aí. Quando a humanidade começa a ser desfigurada, parece ser que tem uma entrada para encontrar a Deus por aí. Bom, então, talvez alguém lembre ainda aquilo que eu dizia no primeiro dia deste curso, que quando a gente apalpa o avesso da trama, né, porque é possível pegar o bordado, né, e apalpá-lo, é diferente
de tocar o bordado por cima, do lado bonito, né? Mas quando a gente apalpa e toca o bordado por baixo, a partir do avesso, é uma experiência curiosa, diferente, né? E mais, se fechamos os olhos, a experiência de tocar o avesso do bordado, da trama, nos leva a experienciar algo diferente. Sentimos que nossa humanidade, essa humanidade que é a nossa, nos aparece como transitiva, eu dizia, necessitada. Essa nossa humanidade aparece como precisando de alguém, precisando algo. Nossa humanidade nos aparece como referida, como remetida a alguma coisa. Precisamos de alguém. Essa experiência é que precisamos estarmos em relação com alguém. Essa humanidade não pode ficar sozinha. Sempre traz companhia. Então, no fundo de nossa humanidade, ou para dizer melhor, precisamente na beira de nossa humanidade, quando ela acaba, quando ela chega a seu termo, curiosamente, aparece outra beira, a outra margem. A margem de nossa humanidade se junta com a margem de Deus. Tocamos a Deus precisamente aí, duas beiras que se encontram, né? A de Deus e a nossa. E não podemos ficar indiferentes, né? Precisamente na beira de nossa humanidade aparece o Senhor que nos acompanha, né? Então, são lugares de humanidade que, quando são tocados pela beira de Deus, ou pela orla de Deus, as coisas mudam, né? Mas Deus não nos toca no centro, mas precisamente na beira. É curioso, que é o lugar da experiência, né? Da experiência de Deus. Por quê? Porque parece ser que naqueles lugares é possível se tornar mais humano. É paradoxal, eu sei, mas provavelmente, porque é paradoxal, aparece aí a experiência cristã de Deus. O Deus cristão aparece aí. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde o Deus de Jesus Cristo pode aparecer. Porque é um lugar onde não tem mais ambiguidade. Não tem ambiguidade. Porque quando estamos à beira de nossa humanidade, só pode ser o Deus de Jesus. Claro, o Deus de Jesus é aquele que aparece como crucificado. E aí descobrimos o nome de Deus. O nome de Deus, que sabemos que é para nós fundamental, porque somente é possível acessar esse nome através daquele homem crucificado. E por isso é possível afirmar: Deus está presente também no avesso da trama. É a cruz. É a cruz. Bom, então, esse itinerário foi feito de modos diferentes. O que eu queria lembrar, me parece importante para fechar. E neste último dia, esse itinerário faz uma descoberta. Pelo menos para mim aparece como uma descoberta.
Chegamos ao termo desse itinerário que a gente fez, que estamos realizando, mas aparece uma nova intuição. E essa intuição vai completar nosso caminho. Qual é a intuição? É muito simples. E vou procurar trabalhar essa intuição durante esta manhã. A intuição é simplesmente a seguinte: aquele homem, aquela mulher que está buscando Deus, no avesso da trama, etc. Aquele homem, aquela mulher que poderíamos chamar de buscador, o buscador, curiosamente, se descobre no final do caminho como sendo buscado. É isso. Simplesmente. Aquele que busca e busca e busca, se descobre como sendo buscado, né? Como buscado. O buscador se experimenta como sendo buscado e desejado. Aquele que não cessou de buscar, aparece agora como sendo buscado e desejado constantemente. Curiosamente, nos sentimos como sendo o objeto do desejo de Deus. Nós somos o objeto do desejo de Deus.